Vitália descobriu o segredo da vida eterna. Agora ela jurou destruí-lo. Há 200 anos, ela ganhou a fórmula de um elixir da imortalidade de um certo doutor Macrópolo. Jovem e tola, ela o preparou e bebeu. Agora ela amaldiçoava a sua ganância de vida. Amigos, amantes e parentes tinham envelhecido e morrido, deixando ela sozinha. Sem a morte a persegui-la, ela não tinha ambição ou ímpeto, e todos os projetos que ela iniciava pareciam projetos sem sentido. Ela tinha ficado cansada e entediada, e agora almejava apenas o túmulo. Na verdade, a busca pela extinção, pela morte, foi o seu único propósito de vida no último meio século. E agora, finalmente, ela tinha encontrado o antídoto para o elixir. Ela o tomara alguns dias antes e já estava se sentindo mais fraca. E tudo o que restava a ela era se assegurar de que ninguém mais fosse condenado à vida como ela fora. O elixir há muito fora destruído. E ela pegou o papel com a fórmula da imortalidade, o atirou no fogo e enquanto o via queimar, ela sorriu depois de décadas. Diante dessa história de Vitália, o que nós podemos questionar? A imortalidade é algo bom ou ruim? Se você tivesse a oportunidade de se tornar imortal, você se tornaria ou temeria a imortalidade? Costuma-se falar que a tragédia da vida humana é saber da nossa finitude, é saber que a única certeza que nós temos é da morte no nosso futuro. A história de Vitália, por outro lado, ela nos ensina que a imortalidade é uma maldição. Precisamos da morte para dar significado e sentido à nossa vida. Sem ela, a vida seria sem sentido. E é bastante comum que as pessoas que acham que a vida eterna é desejável acabam não pensando profundamente no que isso poderia derivar. O que queremos normalmente é simplesmente mais vida. Há tantos lugares para conhecer, há tanta coisa para fazer que nós desejamos viver mais e mais. Talvez, mesmo se nós vivêssemos muito mais tempo que o normal, mais de 70 anos, se nós vivêssemos em torno de 100, 120 anos, ainda assim talvez acharíamos pouco tempo para viver e aproveitar tudo aquilo que a vida poderia proporcionar para a gente. Considere, por exemplo, o fenômeno da meia-juventude. Há algumas gerações, as pessoas se casavam e tinham filhos entre 20 e 30 anos. Agora, com mais dinheiro e a perspectiva de uma vida mais prolongada, as pessoas tendem a aproveitar mais a sua vida dos 20 aos 30 anos. Elas vivem uma espécie de adolescência prolongada e elas tendem a ter os seus filhos após os 30 anos. Por mais longa que seja a nossa vida, parece que sempre falta tempo. Talvez nós tenhamos bastante tempo, mas talvez nós não conseguimos, nós não aproveitamos de fato o tempo que nós temos. E se tivéssemos tempo infinito, o conceito de fazer uso total do tempo não faria sentido. Não haveria algo como o tempo perdido, porque o tempo teria uma oferta infinita. E sem razão para tirar o máximo da vida, o carpe diem, talvez a vida se tornaria de fato sem sentido. Talvez nós nos enganemos quando dizemos que a brevidade da vida é o problema. Talvez um problema muito sério é que nós vivemos no automático. Se nós tivéssemos a oportunidade de parar o relógio da nossa vida e pensar sobre ela, seria bem interessante. Mas nós não temos essa oportunidade, nós não temos como fazer isso. Então a gente deveria, de vez em quando, parar de viver no automático e refletir sobre a vida, e refletir sobre a nossa existência. Talvez devêssemos parar de pensar, se eu tivesse mais tempo, e começar a pensar, se eu usasse melhor o tempo que tenho. Eu acho que a grande mensagem da história do Dr. Macrópolo é justamente mostrar para a gente que a imortalidade, que a vida eterna é algo negativo e não algo positivo como comumente nós pensamos. Nós devemos sim aproveitar o máximo da nossa vida em cada instante que estamos vivendo ela e não pensar em prolongar ela infinitamente. Com isso, finalizo mais esse vídeo e até o próximo.